Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje temos conosco Renatinha Olhos de Mel. Fernandinha, desculpe. Eu tô cada vez pior. Tá cada vez pior. Desculpem, viu? Um prazer, uma alegria fazer parte. Obrigada. Coisa mais linda de vô. Né? Não adianta, você é uma criança para mim, não tem jeito não. Tá bom? Eu sei que você é adulta, uma profissional qualificada, mas não tem jeito. É tão docinha, né? Prazer. Guilhermina. Olá, que bom. Continuamos juntos, todos juntos. A nega véia. E a Alessandra, minha filha. Olá, pessoal. Paz e bem a todos nós. E nós hoje vamos iniciar uma dissertação semelhante à que nós estudamos anteriormente, a 222, a 257, ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. Este texto, ele parece que foi lavrado em conjunto por Kardec e os espíritos, corrigindo todo aquilo que poderia ser a interpretação pessoal dele. Então, ele nos diz: o corpo é um instrumento da dor. Se não é a causa primeira desta, é pelo menos a causa imediata. A alma, ou seja, o espírito encarnado, tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. Essa parte do texto é fundamental, porque a maioria dos profissionais de saúde, principalmente de médicos, que sejam sensatos, dizem assim: quando o corpo todo dói, não é o corpo que está doendo. É muito mais, é algo além. É lógico que o profissional que lida com a ciência não tem como ir além desta fala. E é um fato. Aquela pessoa que vem cheia de queixas para você e você pergunta: me diz uma coisa com toda sinceridade, aonde que está realmente doendo? Você tem que falar com uma empatia, com uma noção de que a pessoa está tendo uma necessidade muito maior do que você possa imaginar. E aí a pessoa desaba. Geralmente em pranto. E esse desabar é ao mesmo tempo uma coisa que a pessoa pranteia, mas ao mesmo tempo é uma espécie de libertação, porque ela está aguardando um volume enorme de dores morais que a estão consumindo. Então, neste texto inicial, Kardec já nos mostra uma coisa fundamental, tá? A lembrança que dela conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. À época de Kardec, nós poderíamos dizer que ele estava coberto de razão. Nos dias atuais, considerando as situações de enfermidade que nós encontramos
no nosso cotidiano, a coisa está bem diferente. Porque há pessoas que infartam, há pessoas que desenvolvem cânceres, há pessoas que desenvolvem tuberculose. Mas por quê? É porque a pessoa fica fragilizada em alguma estrutura orgânica, e essa estrutura orgânica leva a pessoa a sucumbir. Sistema imunológico, né? Atualmente nós temos até uma terminologia que é bem complexa, mas que fala do sistema neuroendócrino hematoimunológico. Exatamente. Realmente as coisas no corpo humano interagem entre si. E a mente tem uma força enorme. Fundamental. Para atuar. Então, nós não podemos esquecer disso. De fato, nem o frio nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma. Realmente não. A alma não pode congelar-se nem se queimar. Porque ela não é corpo. Uhum. Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzirem o efeito da realidade e até mesmo ocasionarem a morte? Aqui Kardec tece uma consideração a respeito das enfermidades psicossomáticas. Aí, esse o próximo texto é... Todos sabem que as pessoas amputadas sentem dor no membro que não existe mais. Isso aí se chama dor fantasma. A dor fantasma. Seguramente não é nesse membro que está a sede ou o ponto de partida da dor. O cérebro é que guardou essa impressão. Eis tudo. É lícito, pois, admitir-se que coisa análoga ocorra nos sofrimentos do espírito após a morte. Um estudo mais aprofundado do perispírito, que desempenha papel tão importante em todos os fenômenos espíritas, tal como nas aparições vaporosas ou tangíveis, no estado em que o espírito vem encontrar-se por ocasião da morte, na ideia tão frequente que ele tem de que ainda está vivo, no quadro tão comovente dos suicidas, dos supliciados, dos que se deixaram absorver pelos gozos materiais, e tantos outros fatos vieram lançar luz sobre essa questão, motivando as explicações que passamos a resumir. E aí é dito: o perispírito é o laço que une o espírito à matéria do corpo. Ele é tirado do meio ambiente, do fluido universal. Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e, até certo ponto, da matéria inerte. Poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria. Talvez alguns estranhem. Como assim pode fazer parte da matéria inerte? O perispírito muda de acordo com o planeta aonde o espírito venha a habitar. Ele muda a composição dele de acordo com as características do planeta onde ele vai habitar. Então, por exemplo, aqui nós temos o perispírito com uma determinada composição e estruturação. Em Júpiter nós vamos encontrar uma outra estrutura. Em Urano vai ser uma outra estrutura. Principalmente, por exemplo, Urano e Netuno tem uma temperatura que é próxima do zero absoluto, onde o hidrogênio se congela. Então, para congelar o hidrogênio é mais ou menos uma temperatura de 221 graus negativos. Tá? Então, lógico, a estrutura perispiritual não pode ser igual à da Terra. Considerando aquilo que um autor espírita chamou
o perispírito de MOB, modelo organizador biológico, tratando da questão da conexão intermediária entre o perispírito e o corpo, faz sentido. O autor é o Hernando Guimarães Andrade, se eu não me engano. É o princípio da vida orgânica, mas não da vida intelectual, pois esta reside no espírito. É, além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, essas sensações estão localizadas nos órgãos que lhe servem de canais. Destruído o corpo, as sensações se tornam gerais. Daí o espírito não dizer que sofre mais da cabeça do que dos pés. É preciso, porém, tomar cuidado para não se confundir as sensações do perispírito, que se tornou independente, com as do corpo. Apenas por termo de comparação podemos tomar estas últimas, e não por analogia. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corpóreo, embora não seja exclusivamente moral, como o remorso, já que ele se queixa de frio e calor. Isso é muito comum na situação dos indivíduos que são suicidas. Então, também não sofre mais no inverno do que no verão. Já ouvimos atravessar chamas sem nada experimentar de penoso. A temperatura, pois, não lhes causa nenhuma impressão. Logo, a dor que sentem não é uma dor física, propriamente dita. É um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende bem, precisamente porque a dor não está localizada e não é produzida por agentes exteriores. É mais uma reminiscência do que uma realidade. Reminiscência, porém, igualmente penosa. Algumas vezes, entretanto, há mais que uma vaga lembrança, como vamos ver, indo adiante e depois nos próximos capítulos. Então, selando essa questão, as minhas amigas e colaboradoras, que também estudaram o tema, depois da nossa vinheta, terão tempo bastante para poder encerrar o estudo e interpretar aquilo que eu não consegui interpretar. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Kardec e os espíritos fazem realmente uma organização do que foi estudado até agora, e a gente vai também conversar. Como é um ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos, então, ele começa dizendo que o corpo é um instrumento da dor. Sim, é a ferramenta. O corpo é a ferramenta. Se não é a causa primeira, pode até ser, mas é a causa imediata. Aí a gente diz, a alma tem a percepção da dor. Lembrando que alma é o espírito encarnado. Então, o que traz, sendo alma, sendo o espírito encarnado, ele, nesse momento, tem o corpo físico. E esse corpo físico, ele, digamos assim, traduz o sentimento de desconforto, de dor, de frio, de calor, porque ele recolhe a sensação, a percepção, e o espírito recebe e identifica e fala. Então, mais adiante, até para dar espaço, que ele diz aqui, quer ver? Todos sabem que as pessoas amputadas sentem dor no membro. É clássico esse exemplo. Quem teve um membro amputado, uma perna, é a dor do membro que não existe mais. A pessoa sente. Isso é real, é verdade. Porque o perispírito
não é amputado. O perispírito está e percebe e mantém a dor. Isso vale para qualquer amputação de qualquer membro, de qualquer situação do corpo físico. E aí vai, que ele, mais adiante, ele diz, o cérebro é que guardou a impressão. Ou seja, o espírito guardou a impressão, a percepção. E é lícito, pois, admitir-se que coisa análoga ocorre no sofrimento do espírito após a morte, ao raciocínio. Depois do óbito do corpo físico, o espírito ainda pode permanecer com a percepção sensorial. A gente tem que se lembrar que isso diz respeito àqueles espíritos que não souberam desencarnar. Ah, sim. Não se prepararam para. O que, aliás, é a grande maioria das pessoas. E é o que dá maior trabalho para a espiritualidade. Eu acredito que deve ter mais ou menos uns 4 ou 5 espíritos para cada ser humano que desencarna. Ou seja, nós devemos ter mais ou menos quase 20 bilhões de espíritos trabalhando para que a humanidade não sofra mais do que já sofre. Uhum. Aí, quem mais acrescenta? Essa reflexão acho que é muito importante, é bem básico dentro do estudo da doutrina espírita, mas nunca é demais a gente reforçar essa ideia de que nós somos tão identificados com o corpo e que não somos o corpo, né? Isso. Importante reforçar isso, importante que a gente reflita e mais do que conheça, né? Mais do que ter essa informação, passar a sentir que sou eu espírito e o meu corpo, e não o contrário, né? Uhum. Sentir dessa forma faz muita diferença na forma como a gente vai lidar com os desafios da vida, lidar com as opções que a saúde oferece, lidar com as pessoas com quem a gente se relaciona, enfim, faz toda a diferença para todas as situações, né? Então, me repetindo, mas acho que vale a pena, é básico isso, mas sou eu, espírito, que tem um corpo, né? Estar identificado com esse avatar é uma coisa que nos dificulta. Uhum. Dificulta fazer escolhas mais felizes, dificulta a sair do lugar, né, da hipervalorização de si mesmo, né, a colocar-se como igual, à disposição, a serviço. Esse lugar de quem coloca o corpo em primeiro lugar é um lugar que traz para a gente muitas dificuldades, eu vou dizer assim, como se fossem quebra-molas na nossa estrada da vida, né? Mas de repente o raciocínio é esse mesmo, né? Porque se você está lidando com uma ferramenta que a gente teoricamente já conhece, mas você exige da ferramenta situações diferentes da que ela possa oferecer normal, né? De forma tranquila, vai dar até atropelo. Uhum. Bem, é um grande convite esse ensaio, né? Para refletirmos sobre a nossa impermanência enquanto matéria, né? A matéria vai passar e somos espíritos, como a Fernanda falou. A doutrina de Jesus, ela é repleta de conselhos a respeito disso, né? Jesus o tempo todo vai falar a respeito de estarmos atentos e não distraídos durante a vida, porque o dia, né, que formos chamados, vamos precisar dessa atenção, né? Vou trazer aqui uma parábola, uma passagem de Jesus, chama-se As 10 Virgens, né, que 10 mulheres esperavam a chegada do noivo com um lampião, certo? Só que o lampião já estava acabando a iluminação e precisavam de um combustível. Algumas foram providenciar esse combustível e outra não. O que acontece? Acaba a luz e quando chega um noivo, algumas conseguem encontrar um noivo e outras não. Essas que não conseguem perguntam as outras, me dá um pouquinho do seu combustível aí para quebrar meu galho, para eu poder também encontrar meu noivo. E elas não dão. Resumindo, né? Estou contando assim, claro que não está igual ao texto original, estou tentando resumir aqui. Porque o que essa parábola traz para a gente? A nossa atenção. Claro que naquele contexto específico, né, social específico, ele trouxe esse exemplo da Virgem e do noivo, só que a gente pode trazer para os nossos dias atuais. Estamos preparados para quando vamos ser chamados? Ou vamos estar esperando alguém quebrar nosso galho e resolver? Porque ninguém vai poder resolver pela gente. A gente evolui
é pela gente mesmo. Nascemos sós e vamos sós. Exatamente. Então, por mais que o marido, a esposa, o filho, né, as pessoas que estão ao nosso redor possam nos ajudar e colaborar no nosso processo evolutivo, nós é que somos donos dele e vamos ter que prestar conta dele. Então, é exatamente isso que esse ensaio teórico vai trazer, né? O sofrimento de alguns espíritos ainda apegados à matéria. Por quê? Porque não se prepararam suficientemente para esse momento do desenlace. É o que a Fernanda falou, que é o básico que precisa ser repetido, né? Nós somos espíritos e a matéria é transitória. A passagem fala também de reminiscências, né? Então, é viver no passado. A gente falava sobre isso no outro programa. O viver no passado nos faz sofrer, esquecer do nosso presente. Então, lembrarmos que somos espíritos é o mesmo que dizer, viva o presente, a sua condição é espiritual, o corpo é transitório. Isso não quer dizer também que não vamos cuidar dele. Sim, pelo contrário. Que aí tem essa confusão, né? Mas algumas pessoas fazem essa confusão. Vou desapegar, então não vou nem ligar. Não, porque o seu espírito se manifesta nesse momento pelo seu corpo. Que estar no presente não quer dizer que a gente não vá reverenciar ou que a gente vai negligenciar o que a gente viveu no passado. Não. O passado é importante a gente conhecer para a gente aprender. E não quer dizer que a gente não vá olhar com olhos de planejamento, de desejo, de meta. Isso. Mas viver no presente não exclui essas coisas, né? Claro. E essa busca do equilíbrio, né, é importante para essa maturidade do espírito. Sim. Ou seja, para a nossa maturidade. E precisamos desse corpo, né, para se manifestar enquanto espírito. Então, vamos cuidar deles sim, vamos nos sentir bem com eles, né, para poder seguir em frente. Porque não adianta querer se auto-enganar de que está bem sem estar. Guilhermina falava no outro programa sobre as dores que são psicológicas, que não é física, é psicológica. Você quer colocar uma máscara para o outro, mas no fundo você está sentindo dor daquele jeito que você está. Então vai cuidar de você, porque é isso que Jesus recomenda quando fala a virgem que não levou o querosene, o combustível, né, para acender o lampião. Que isso? Ela não se cuidou, ela não se preparou, ela estava esperando que o outro fosse resolver para ela. Enquanto que a gente precisa tomar as nossas próprias decisões e se responsabilizar pelas nossas decisões. E também, no caso dessa, as chamadas virgens invigilantes. Sim, sim. A questão quando se fala de vigilância, a gente tem que pensar que vigilância é o quê? É a gente tomar conta da vida do outro? Não, hein? Tomar conta da nossa. Mesmo. É isso aí. Tem que tomar conta da própria. E, na verdade, nós vivemos dentro do mundo onde a diva, né? A divisão de investigação da vida alheia costuma ser bastante atuante, enquanto a investigação e a vigilância da nossa própria vida, do nosso próprio livre-arbítrio, é negligenciado. E Jesus chama atenção, né? Em vários momentos do Evangelho, as suas parábolas são sempre em torno, olha, qualquer hora o Senhor vai chegar, qualquer hora o momento vai chegar. Ele nunca disse orai e vigiai. Ele sempre disse vigiai e orai. E cada dia mais nós temos a necessidade de vigiar e orar muito. Sempre. Então vamos refletir a respeito disso. Que Papai do Céu nos guarde, nos abençoe. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual. Um recurso a mais para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita,
através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos de volta aqui ao nosso programa Luz na Penumbra, no qual nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos no seu capítulo 17, Sede Perfeitos, e no último programa nós demos início ao estudo do item 4, Os Bons Espíritas. Apesar de não ser um texto longo, mas é um texto que demanda algumas explicações que eu considero importantes e pertinentes. Por isso que eu preferi fazer em duas partes. Já estudamos a primeira parte no último programa e hoje vamos dar continuidade ao estudo. Eu vou repetir aqui o parágrafo no qual nós paramos para então darmos continuidade ao estudo. Nós paramos nesse ponto em que Kardec dizia: em algumas pessoas, os laços da matéria são ainda bastante tenazes para que permitam que o espírito se desprenda das coisas da terra. O nevoeiro que os envolve tira-lhes toda a visão do infinito, razão pela qual eles não rompem facilmente com os seus gostos nem os seus hábitos, não compreendendo que haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Exatamente é isso que torna às vezes difícil para pessoas até muito letradas, muito inteligentes, com certa idade, aceitar, ter dificuldade de aceitar. Ele até compreende o que está escrito, mas ele tem dificuldade de aceitar. Porque ao aceitar, ele vai ter que mudar a moral de que ele é possuidor. Porque ele está várias encarnações com hábitos, modos, maneiras, manias, e que lhe satisfazem. Mesmo que essas manias, esses modos, essas maneiras prejudiquem a outros. Ele não está preocupado com isso, porque a moral dele aceita. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e o resto azar. Isso é nosso egoísmo é assim. Nós estamos há milênios desse jeito. Então fica difícil para nós aceitarmos que temos que mudar esta moral nossa. Essa moral antiga tem que ser mudada. Ou seja, o ensinamento fundamental do cristianismo, a parte teórica, ele nos propõe algumas coisas que para algumas pessoas é difícil. Como diz aqui, são laços que a pessoa tem com a matéria e com os relacionamentos aqui quando encarnado, que tornam difícil, são tão fortes que tornam difícil o espírito se desapegar deles, dessas coisas da terra. É uma espécie de nevoeiro que envolve as pessoas, elas não conseguem ter uma visão mais ampla. Então não conseguem romper facilmente com esses gostos e com esses hábitos. Daí pessoas que hoje, na vida atual, estão com comportamentos que a gente acha estranho. Tem pessoas que têm até preconceito com os hábitos que alguns têm, mas temos que entender que é difícil para uma pessoa mudar de hábito de uma hora para outra. É muito difícil. Qualquer coisa que nós estamos habituados a fazer, para nós mudarmos, é complicado. Imagina hábitos milenares. É muito difícil. Então essa moral é que nos prende. Precisamos trabalhar nisso. Essa é a função do Cristo. Nos trouxe isso. A moral é essa, que nova. Amar o próximo como a si mesmo. PT, saudações. Kardec está nos destrinchando, decodificando, ponto a ponto, como devemos agir para atender essa moral nova que o Cristo propõe. Para essas pessoas, a crença nos espíritos é um simples fato, mas que pouco ou nada lhes modifica as tendências instintivas. Ou seja, a pessoa acreditar que existem espíritos, que há comunicação dos espíritos, ela até aceita, porque isso, às vezes está tão na cara dela que ela não consegue negar. Está vendo aquilo, por mais que queira negar, não consegue negar. Então tem que aceitar. Mas isso não vai mudar as tendências que ela traz no seu instinto ainda. Atávico, isso está dentro dela há milênios.
numa palavra, não percebe mais que um raio de luz, insuficiente para guiá-los e lhes facultar uma vigorosa aspiração, capaz de vencer suas inclinações. Eles veem só as coisas por uma fresta, eles não conseguem ver todo o panorama. Prendem-se mais aos fenômenos que à moral. Ele está falando de espírita, preste atenção, não está falando dos outros. Está falando dos espíritas, nós. Então, são espíritas que ele está falando. Está falando e quem já acredita nos espíritos, na comunicação dos espíritos, nas manifestações, as pessoas acreditam nisso. Mas isso não faz com que elas mudem a relação à sua moral ainda. Então eles se prendem mais a esses fenômenos, entendem, participam, até ajudam, mas torna-se difícil fazer com que esses fenômenos mudem a sua moral, que lhes parece monótona e banal. Essa moral nova não me atende. Pedem incessantemente aos espíritos que os iniciem nos novos mistérios, ou seja, estão sempre buscando novas coisas da parte espiritual. Quero que os espíritos produzam fenômenos, expliquem os fenômenos e tal, mas só fica naquilo, sem procurar saber se já se tornaram dignos bastante de penetrar nos segredos do Criador. Ou seja, eles não entendem que para assim, adiantar o seu entendimento, o seu conhecimento, até nessa área da espiritualidade, como funcionam os espíritos lá, como é que é a vida no mundo dos encarnados, como é que é um processo reencarnatório, todas essas dúvidas que as pessoas têm, eles não conseguem avançar, porque não fazem por merecer, porque você, para poder merecer, entender essas coisas mais avançadas, você precisa mudar moralmente para justificar esse entendimento. É o que Jesus falava para Nicodemos: você é um doutor em Israel, não compreende essas coisas aqui simples, que dirá as coisas mais importantes da espiritualidade, fica por aqui. Jesus não deu com prosseguimento, que ele está vendo que o coitado do Nicodemo ainda não tinha ainda ascensão moral, maturidade moral para entender as coisas da espiritualidade, do reino de Deus. Ele não ia entender. Jesus deu só uma dica para ele lá, que precisa renascer de novo e tal, mas não se alongou. Porque não ia entender. E por que não entende? Porque não fez por onde merecer. Então, muitos de nós, espíritas, estamos nessa fase ainda. Então, segue ele aqui: são espíritas imperfeitos. Quem está dizendo isso é Allan Kardec. Essas pessoas que são espíritas, mas que se prendem mais aos fenômenos, querem entender disso tudo, mas não mudam o seu comportamento moral, até faz aquela caridade no dia a dia lá, da distribuição das coisas no centro, ajuda e tal, mas estão fazendo aquilo mecanicamente. Então são espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio do caminho ou se afastam de seus irmãos de crença, ou recuam diante da obrigação de se reformarem, ou então guardam as suas simpatias para que os compartilham de suas franquezas ou de suas prevenções. Então, quando a pessoa sente que já está no processo, mas que para avançar vai ter que fazer uma mudança moral, ela começa a sentir dificuldade. Mas eu não posso fazer isso, não posso mais pensar mal, não posso mais ficar reparando nas coisas, eu tenho que perdoar aquele que está me ofendendo, eu tenho que ser condescendente lá com as pessoas que se dizem meus desafetos, eu não consigo, isso não dá para mim. A pessoa acaba desistindo. Desiste, está aqui. Pedem incessantemente aos espíritos que os iniciem novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar nos segredos do Criador. São espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio do caminho ou se afastam de seus irmãos de crença, porque recuam diante da obrigação de se reformarem. Se afastam do grupo de espíritas. Por quê? Porque eles recuam diante da obrigação de se reformarem. Não adianta você entender tudo da ciência espírita e não se reformar. Você acaba se incomodando, ficando que nem tivesse com uma roupa vestida do avesso, incomoda. Ou então guardam as suas simpatias para os que compartilhem de suas fraquezas ou prevenções. Ou então formam grupos novos. Vocês estão cansados de ver aí grupos dissidentes.
Por que se forma um grupo de dissidentes? Porque eles não estão preocupados em mudar moralmente. Estão preocupados com os fenômenos, com tudo isso que é muito fácil de entender. Muito fácil de entender que tem que participar da distribuição de cesta básica no centro. Isso não é difícil de entender. Não é difícil de entender que recebe uma mensagem psicografada. Não é difícil de entender. Ler todos os livros de espíritos que mandaram para isso. Não é difícil de entender. Mas na hora que tem que confessar o Cristo, como nós vamos estudar mais adiante no capítulo mais para frente, aí complica. Aí acha que o espiritismo está atrasado, que não está avançado, tem que modificar algumas coisas, né? Começa a dizer que Kardec é preconceituoso, começa a inventar moda. É aquele que não quer se reformar, não quer mudar moralmente, não quer fazer a sua reforma. É Kardec que está dizendo, não é o Antônio de Pádua que está falando, é o Kardec, estou lendo o que está aqui. A aceitação do princípio da doutrina é o primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo, em outra existência. Então, aceitar essas coisas básicas do espiritismo é o primeiro passo. Muito bem, está ajudando. Então, numa outra existência, isso vai ser útil. Porque ele não vai ficar em duas existências com esse pensamento, que os espíritos amigos dele vão acabar conversando com eles e olha, não dá, amigo, você tem que mudar moralmente. Você já está todo por dentro do mecanismo espiritual, agora tem que pôr em prática a sua reforma moral. Já ganhou uma encarnação aqui estudando isso, vida que segue. Agora na próxima você vai botar para frente. Pode ser até que seja o nosso caso, não sei. Nós, talvez em outra encarnação, já estivemos estudando isso e estávamos no mesmo caso. Agora chamaram para nós e falaram, tem que mudar, bicho. Você tem que procurar mudar aí. Seu jeito, mudar suas manias, seus vícios, tem que tirar isso fora. Então voltamos. Pode ser que não seja a primeira vez que sejam envolvidos nisso. É bem provável, aliás. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, agora vem aquela frase clássica, né? Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. Então, aquele que vai ser qualificado como espírita verdadeiro e sincero, ou seja, Kardec ainda não qualificou quem é o espírita verdadeiro e sincero. Então, assim, que aquele que vai ser qualificado como espírita verdadeiro e sincero se acha num grau superior de adiantamento moral. Não é o Antônio que está dizendo, é Kardec. Quer dizer, aqueles que aceitam que tem que se transformar moralmente estão num grau de adiantamento moral superior que os outros. Está aqui escrito. O espírito que nele domina a matéria de modo mais completo, o espírito que nele domina a matéria de modo mais completo, ou seja, a essas pessoas o espírito dela já está dominando mais completamente a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Então essas pessoas que já o seu espírito já está dominando a matéria mais facilidade, dá a elas uma visão mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar as fibras que nos outros se conservam inertes. Então, nessas pessoas que vão ser qualificadas como espíritas verdadeiros, os princípios da doutrina fazem vibrar nelas as fibras, e que naqueles outros que estão preocupados só na parte dos fenômenos e tal, em mudar o espiritismo, nesses aí não vibra nada. Numa palavra, essas pessoas são tocadas no coração. Então chegou ao ponto do sentimento. O espiritismo tem que ser bem compreendido, mas principalmente bem sentido. Então nessas pessoas o espiritismo já começou a ser sentido, já começa a vibrar as fibras do coração. Daí, porque é inabalável a sua fé. Então essas pessoas têm uma fé muito mais robusta. Então elas aceitam melhor as dificuldades, tem fé e esperança no futuro que as coisas vão melhorar, por isso ela lida melhor com tudo que lhe desagrada ou que ela não gosta, porque nós estamos aqui enfrentando todo dia coisas que a gente não gosta e coisas que nos desagradam. Então quem tem fé no futuro leva isso com mais galhardia. É como músico a quem bastam alguns acordes para comover, a passo que o outro apenas ouve sons. Kardec está sendo aqui. Está sendo claro. Então, alguns, esses que já sentem o espiritismo no coração, o primeiro acorde já faz com que ele sinta a beleza da melodia. O outro tem que ouvir a banda tocar direto para ver se consegue perceber alguma coisa. Porque não está tocando no coração, está tocando só nos ouvidos, no cérebro.
Aí vem a frase clássica, que ele vai definir quem são os verdadeiros espíritas. O espírita verdadeiro é sincero. Está aqui. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Não é pelo que ele conhece de fenômeno espírita, que é assim, é assado, que no mundo e tal é assim, que no nosso lar acontece isso, que os planetas são assim. Não sei. Isso aí não quer dizer que é bom espírito, quem sabe tudo isso. Não é isso. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Ou seja, ele tinha uma moral, aquela que nós lemos aqui no primeiro parágrafo do dia de hoje, né? Que essa é a moral antiga que nós tínhamos, cheia de mania, cheia de vícios, sem preocupação com os outros, sem preocupação com a sociedade, sem preocupação com o planeta, preocupação só consigo mesmo. Então, aqueles que já começaram a transformar essa moral são reconhecidos como verdadeiro espírita. E pelos esforços que essas pessoas fazem para domar suas más inclinações. Porque à medida que ela vai se esforçando para mudar moralmente, ela vai reconhecendo as más inclinações que ela ainda possui. Porque é normal. Essa moral antiga embota a nossa visão. A gente nem sabe que tem mais inclinações. Para nós aquilo é normal, é a vida que segue. Eu sou assim. Aquela síndrome da Gabriela, né? Nasci assim, fiquei assim, e azar. Então, agora, à medida que você vai se transformando moralmente, você larga aquela moral antiga e está adquirindo uma moral nova. Aí começa a comparar e ver, peraí. Essas coisas da moral antiga são defeitos, são más inclinações. Eu tenho que me esforçar para acabar com isso. Claro que você não vai acabar da noite para o dia. A hora que você descobre que você tem um defeito, você não vai acabar com ele no momento que você descobriu que tem. Você vai se esforçar. E vai repetindo o defeito, mas você vai cada vez menos, você vai se esforçando. Então reconhece o verdadeiro espírita, não só pela sua transformação moral, mas pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Porque a primeira coisa é a transformação moral, ou seja, eu me transformei moralmente, não quero a moral antiga. Aquela que me permitia fazer qualquer coisa em detrimento dos outros. Não quero, eu quero a moral nova. Amar o próximo como a si mesmo. Essa é a moral nova que eu quero. Agora, eu não consigo pô-lo em prática totalmente, lógico. Então, eu tenho que me esforçar para diminuir, acabar com o quê? Com as minhas más inclinações. Que essas más inclinações são consequência da moral antiga. Ela me tornou cheio de más inclinações, cheio de vícios, cheio de mania. Agora que eu descobri, eu vou tentar limpar. Já descobri, já botei o foco em cima. Ih, caramba, isso aqui tá cheio de teia de aranha, cheio disso, cheio daquilo, cheio de sujeira. Eu nem reparava, só agora que eu acendi a luz aqui que eu tô vendo. A nova moral é a luz, chegou e mostrou você quem você é realmente. Aí você vai lutar para consertar isso. Ao passo que aqueles outros, que me diz aqui, são os espíritos imperfeitos, eles não estão preocupados, eles não vão nunca descobrir as suas manias, seus defeitos, porque eles não se transformaram moralmente. Estão só discutindo fenômenos, discutindo como é que é fulano, como é que nasceu fulano, se era isso, se era aquilo, entendeu? Se fulano era preconceituoso, se não era. Estão preocupados com essas coisas. Não estão preocupados. Eles estão preocupados em mudar o mundo. Não estão preocupados em mudar a si mesmo. Eu não tenho obrigação nenhuma de mudar o mundo. Nem Jesus tem. Ele veio mudar cada um. Cada um, ele deu a receita para cada um mudar. Para mudar tem que fazer isso. Faça. Agora, Jesus não veio aqui para mudar o mundo. Não tem como mudar o mundo. Vamos mudar as pessoas. Cada um vai mudar a si mesmo. Ele deu a regra. Siga aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nisto está toda a lei e os profetas. PT, saudações. Acabou. É isso aí. Se cada um cumprir isso, cada um muda e no final o mundo terá mudado. Quando a gente abrir o olho, já estamos num planeta ditoso, planeta de homens bons. Claro que cada um foi mudando, de repente todos mudaram. Agora, enquanto eu estiver só preocupado em mudar o mundo, mudar a sociedade, mudar o planeta, e não mudar a mim, não posso me dizer bom espírito. Eu vou continuar sendo espírita. Mas talvez eu tenha que ser enquadrado nessa parte aqui de espíritas imperfeitos. Aí cada um é que sabe, ao ler aquela primeira parte aqui do Homem de Bem, que nós estudamos num outro capítulo, semana passada,
vamos ver o que é as prerrogativas do homem de bem. Kardec disse que o verdadeiro homem, o espiritismo conduz forçosamente aos resultados acima expostos, ou seja, o espiritismo bem compreendido, mas principalmente bem sentido, leva ao homem a tornar-se um homem de bem. Então, quiser saber como é que eu tenho que ser, qual é o objetivo, vamos ler de novo o item 3, homem de bem. E aí, me esforçar para me tornar um homem de bem. E mesmo que eu não entenda nada de fenômeno, que eu nem acredite, não importa, em reencarnação, não interessa, não acredito em espírito, nada, mas se eu me transformar em homem de bem, eu estou me esforçando. E se eu, além disso, estudar o espiritismo, eu vou ser um espírita de bem, um bom espírita, como diz Kardec aqui, ou um espírita verdadeiro. Gente, é Allan Kardec. Se há dúvida quanto ao que eu estou falando aqui, basta ler aqui, item 4 do capítulo 17. Simples. Não é o Antônio. O Antônio é só um repetidor aqui. Estou há 23 anos aqui repetindo isso. Não escrevi nada disso, não tenho a menor capacidade de escrever isso, de concatenar esses pensamentos, essa maneira de explicar. Eu não tenho. Kardec tem. E botou aqui. E eu estou tentando entender com a ajuda dele, já li isso aqui, sei lá, centenas de vezes. Então já fiz o meu conceito, meu modo de entender. Alguns podem achar que está errado. Tudo bem. Eu aceito. Conversar comigo e dizer, Antônio, você está errado. Você entendeu mal. Tá bom. Mas, por enquanto, eu continuo com o que eu estou achando. Espero que vocês compreendam bem também e sintam, principalmente, o que é o Espiritismo. Por hora ficamos por aqui. Muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.